Olá pessoal, bom dia, sejamos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários em que estamos trabalhando de maneira sequencial o livro Pão Nosso. Nossa, que livro, hein? Nossa, já li uma vez, estou lendo outra aqui com vocês no episódio diários. É uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Estamos no capítulo 45, intitulado Quando Orardes, em que Emmanuel traz uma passagem do Evangelho de Marcos. Tá sentado? Senta aí para tu escutar. E, quando estiverdes orando, perdoai. Nossa, tem mais o que falar não, né? Mas tem sim. Eu quero mandar um abraço para Eliette. Eliette é lá de Maresias, no litoral de São Paulo, e acompanha as redes sociais da Comunhão Espírita. E ela me disse aí num comentário de um dos episódios diários que ela gosta de uma associação entre o tema da intervenção e música. E eu disse para ela, não sei se você conhece uma dupla espírita chamada Tim e Vanessa. Se porventura você que está assistindo não conhece, eu super recomendo. Eles musicalizam o Evangelho. E eles têm uma música linda chamada A Prece. Certamente eu não vou cantar, porque eu tenho senso de ridículo. Mas eu vou aqui declamar a letra. O pai nunca dá a pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Massa, né? Emmanuel, quando ele vem trazer esse texto, ele nos recomenda que na lei de adoração, ensinada na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós nos recolhermos intimamente, mas não esqueçamos também de pensar no outro. Se eu estou com um processo de mágoa, de frustração com o próximo, eu devo também incluí-lo nas minhas orações. Não em uma perspectiva para ele melhorar, porque ele tem os processos dele, eu posso até pedir isso, mas eu tenho que pedir na minha adoração, na minha lei de adoração, e adoração, segundo o Espiritismo, é louvar, pedir e agradecer, significa eu refletir um pouco através do recurso da prece, porque eu ainda me magoo com o colega, porque eu ainda me magoo com uma amiga. Isso diz respeito a mim. E Emmanuel vem falar muito sobre essa questão da socialização por intermédio da prece. Olha só, a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível. Nos círculos do tempo, todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Registra a questão 658, eu vou até confirmar aqui essa informação. A questão 658 do Livro dos Espíritos, que a prece que agrada a Deus é aquela vinda do coração. Jesus, muito embora nos ensine o Pão Nosso, o Pai Nosso, o Pão Nosso é o livro. Calma, Mário. Jesus, muito embora nos ensine o Pai Nosso, aquela oração é apenas uma diretriz. Às vezes, por exemplo, nos meus processos de dificuldade, que eu estremeço, que eu sinto realmente os impactos das vicissitudes da vida, eu digo assim, abre aspas, oh meu Deus, me ajude, eu não sei mais o que fazer, fecha aspas. E quando é um problema de relacionamento interpessoal, eu falo assim, mais ou menos assim, abre aspas, oh meu Deus, eu sei o que fazer, que é perdoar, mas eu ainda não consigo, fecha aspas. E muito cuidado para vocês não se enganarem como eu me engano, pensando que eu perdoo alguém. Não, eu acho assim, o Espiritismo me ensinou muito que perdoar é compreender. Quem sou eu para perdoar um ser imperfeito, ainda no estado de imperfeição, vivendo aí no mundo de provas e expiações? Quem sou eu para perdoar outro? Não, eu acho assim, o Espiritismo, sabe, ele nos ensina muito sobre compreender. E o que é compreender?
é termos um pouco de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro. Então, se a gente convive com a pessoa com aspecto violento, em uma perspectiva inversa, quanto mais violenta, mais amor a pessoa precisa. Porque muitas vezes um ser violento não sabe o que é ser amado. Muitas vezes um ser violento quer ser amado, sabe o que é ser amado, mas não sente ainda o amor. Há inclusive uma frase que eu acho bem legal, que eu não sei a pessoa autora: onde fores, floresça. Né? Onde fores, floresça, sempre regando o Evangelho do Cristo. Estamos reverberando aqui, tive um lembrete espiritual, a parábola do semeador, do Evangelho de Mateus. Vou até guardar aqui, eu ia ler, mas como teve um lembrete espiritual, obrigado. Na parábola do semeador, Jesus nos ensina que o semeador saiu a semear. E muitas vezes nos nossos processos imediatistas a gente inverte o verbo. O semeador saiu a colher. Olha o dedinho. O semeador saiu a semear. E nas andanças do semeador, ele, segundo Cristo, na parábola, se deparou com 4 contextos diferentes. 4 terras diferentes. E mesmo sem saber se a semente germinaria, ele jogou a semente. Aí quando Jesus vem explicar, é o próprio Cristo que explica a parábola do semeador, ele nos vem fazer uma advertência em relação ao tempo de fé. O que é o tempo de fé? Esperarmos em Deus. Então, se nós, porventura, estamos vivendo um problema de relacionamento, temos fé. Fé em si, fé no outro e fé em Deus. Nos recolhamos à oração, porque por intermédio da oração, por exemplo, nós podemos dissipar energias, dissipar fluidos, renovarmos no aspecto psíquico, buscando o Evangelho. E a proposta do escrito de Emmanuel para o episódio de hoje. Olha só, examine cada aprendiz as sensações que experimenta se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente à zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. Tentemos, pessoal, nos compreender. Ninguém está aqui para ser esponja do outro, para absorver tudo. Mas podemos sim oferecer um conforto. Do mesmo jeito que muitas vezes nós não temos um dia bom, o outro pode não estar passando por uma fase da vida boa. O que nós temos que fazer, ou tentar fazer, é olhando dentro do seu olho, buscar o seu psiquismo. E como é que a gente faz isso? Pela fé. Pelo ato de adoração a Deus. Porque todos nós somos criaturas divinas. E não caiamos na armadilha e na miragem do julgamento. É muito fácil falar isso. Mas no nosso processo de socialização, se nós eventualmente descarrilharmos a nossa convivência em relação ao outro e descambarmos ladeira abaixo para um conflito, temos na prece uma âncora. Temos na prece um movimento de nos conectarmos ao fluido cósmico universal e a todos os espíritos bons que trabalham incessantemente e incansavelmente para o desenvolvimento do planeta. Jesus nos recomenda: orai e vigiai para não caíres em tentação. Porém, cuidado, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito está pronto para vivenciar um momento de fé. O espírito está pronto para conviver com a adversidade.
Às vezes a gente pensa que não está pronto, mas quando pensarmos isso, nos socorramos ao Evangelho. Porque, muitas vezes, é o desconhecimento não teórico, mas da prática. Enquanto seres imortais, nós temos um conhecimento empírico e não teórico do Evangelho. Que nos recorramos à nossa fé e ao processo de convivência ensinado por Jesus, que nos propõe, abre aspas, não faça ao outro aquilo que não queres que faça com você. Fecha aspas. Até a próxima, em que trabalharemos o capítulo 46, intitulado Vós, entretanto. Pergunta de dever de casa. O que é para você a expressão socializar-se? Falaremos isso no próximo episódio. Até a próxima!